Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora e parabenizar aí pelo empenho na organização do evento. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre hérnia de disco lombar e as opções de tratamento, obviamente focando mais no tratamento da técnica endoscópica, que é uma técnica moderna e vem ganhando bastante aceitação nos últimos 10, 15 anos. Meu nome é Daniel Paes, eu sou do grupo de coluna da Unifesp e fiz minha formação de coluna e a formação de neurocirurgia lá na Escola Paulista e continuo lá como neurocirurgião, membro do grupo de coluna. Bem, 80% das pessoas vão apresentar pelo menos um episódio de dor nas costas ao longo da vida, sendo que hérnia de disco constitui uma das causas de dor nas costas, com incidência na média na população de 2 a 3%. Observe que ela não é a principal causa de dor nas costas. A principal causa de dor nas costas são dores de origem músculo-esquelética, ou seja, muscular ou fascitária, né? Que são pequenas articulações presentes na coluna lombar que conectam uma vértebra na outra. O pico da incidência da hérnia de disco lombar constitui entre mais ou menos 35, 37 anos de vida, que vai ser entre a quarta e quinta década de vida. E a principal causa de cirurgia na coluna em pacientes abaixo de 40 anos de idade é justamente a hérnia de disco lombar. Então, o que vem a ser hérnia de disco? Antes de definir propriamente o que é hérnia de disco lombar, a gente tem que entender que o disco intervertebral ele compõe 3 componentes. Uma placa cartilaginosa, que é uma fina camada que se interpõe entre o disco, ânulo fibroso e núcleo pulposo, e platô vertebral, que é composta por cartilagem hialina e tem uma fina camada de mais ou menos 1 milímetro de espessura. Em seguida vem um ânulo fibroso. O ânulo fibroso constitui 15 a 25 lamelas de fibras de colágeno dispostas excentricamente ao redor do núcleo pulposo. E o núcleo pulposo é o conjunto de fibras, tanto de colágeno quanto de elastina, dispostas randomicamente e são embebidos em uma substância gelatinosa, que é o núcleo pulposo, que é muito rica em um proteoglicante chamado agrecan, que ela tem a capacidade de atrair, se agregar a moléculas de água. Por isso que ela se torna uma substância muito gelatinosa. O disco intervertebral constitui 1/3 da altura da coluna vertebral. Os outros 2/3 é composto pela vértebra propriamente dita. E tem 2 grandes funções. A primeira função é a função mecânica, que é a de transmissão de cargas. E a segunda, não menos importante, é conferir flexibilidade à coluna vertebral. Então, a hérnia de disco se refere ao deslocamento focal ou localizado de material discal além dos limites do espaço intervertebral. Então, todo aquele material, todo aquele conteúdo discal que vai além dos limites do espaço discal, esse espaço ósseo que a gente consegue observar 2 níveis lombares na imagem. A primeira, onde tem uma saliência do disco intervertebral se projetando para dentro do canal ramifiano e causando compressão de nervo. E a segunda, a imagem inferior, o disco intervertebral normal, sem nenhum deslocamento, além do espaço intervertebral, que é o que a gente espera na nossa população. Com o envelhecimento, é comum acontecer o que a gente chama de abalamentos discais. Os abalamentos discais nada mais constituem do que uma discreta projeção do disco intervertebral além do espaço discal, porém de maneira difusa e não localizada ou focalizada, como ocorre na hérnia de disco. Classicamente, a gente divide as hérnias de disco em protrusões e extrusões. As protrusões, tanto protrusão como extrusão, seriam um conceito radiológico onde a protrusão, a base da hérnia é maior do que a altura, ou seja, o que fica projetado além do espaço discal é menor do que a base da hérnia.
Já na extrusão discal, a altura da hérnia é mais proeminente do que a sua base. E nas protusões, a base da hérnia constitui no máximo 25% do diâmetro do disco intervertebral completo. Porque quando a gente diz que tem maior do que 25%, ele iria ser definido como abaulamento discal. As hérnias extrusas, por sua vez, ainda podem ser subclassificadas em migradas e sequestradas. As hérnias migradas, quando elas têm um deslocamento cranial ou caudal do disco extruso. Então, quando é deslocamento para cima, a gente diz que é uma migração cranial, uma migração para baixo, uma migração caudal. E sequestrada quando o fragmento extruso se separa do disco intervertebral, ficando alojado no canal raquiano. Bem, com relação à apresentação clínica, é importante ter em mente que as hérnias de disco ela tem evolução benigna e autolimitada. Por que autolimitada? Porque a gente sabe que a grande maioria dos quadros de hérnia de disco vão se resolver no período de 4 a 6 semanas. Ou seja, mais de 95% dos pacientes vão ser tratados com sucesso apenas com medidas clínicas. Então, a gente reserva o tratamento cirúrgico para menos de 5% dos pacientes que estão com quadro de hérnia de disco. O quadro clínico típico inicia-se com lombalgia, que em seguida irradia para o membro inferior, formando a lombocetalgia. E, por fim, o paciente fica apenas com ciática pura. É uma dor caracterizada mais no trajeto nervo ciático, que é composto principalmente pelas raízes L4, L5 e S1. Ou seja, são raízes que, no seu dermátomo, eles vão da raiz da coxa até o pé. Então, todo o membro inferior apresenta-se dolorido. Caracteristicamente, a dor na apresentação clínica da hérnia de disco inicia-se na região lombar, segue o trajeto do dermátomo da raiz acometida. É uma dor aguda, de forte intensidade, descrita como choque e queimação, caracteristicamente piora com a flexão do tronco. Por que piora com a flexão do tronco? Porque quando você flete anteriormente o tronco, você aumenta a pressão intradiscal posterior. E esse conteúdo discal, ele aumenta, comprimindo mais ainda a raiz emergente ou descendente que está relacionada com a herniação. E o sinal do Lazeg ele é positivo, é um sinal clássico das hérnias de disco. Com relação à patogênese da dor ciática, ela é de origem multifatorial e a gente classifica ela como mista, tanto com características nociceptivas quanto com características neuropáticas. O principal componente, o principal fator associado à hérnia de disco é justamente a compressão direta da hérnia pela raiz nervosa, que pode ou não ter isquemia. O segundo mecanismo são a presença de fenômenos inflamatórios induzidos pelo disco extruso, que nem sempre está presente, só apenas quando tem uma extrusão discal, diferente da protusão, que são hérnias contidas, quando o processo inflamatório é menor, né? E o terceiro são os estímulos mecânicos das terminações nervosas presentes na lamela externa do ângulo fibroso. O disco intervertebral ele é fracamente inervado, porém, a camada externa, a lamela externa do ângulo fibroso, ela apresenta terminações nervosas e pode ser fonte de dor. É importante ressaltar que o fenômeno mecânico compressivo pode ocorrer tanto na protusão quanto na extrusão, sendo que nas hérnias não contidas, ou seja, nas hérnias extrusas, além disso, tem um importante componente inflamatório. Os casos graves de hérnia de disco, além da dor característica do lombar, ou lombocetalgia ou ciática, além da dor característica, os pacientes podem apresentar déficit neurológico, caracterizado por déficit sensitivo, déficit motor
ou síndrome de Caldequina. O déficit sensitivo, a gente, mesmo quando presente, a gente não classifica como caso grave, porque ele não causa qualquer limitação para o paciente, além da alteração da sensibilidade. Já o déficit motor pode trazer prejuízo e incapacidade, já que o paciente pode ficar com a marcha prejudicada. E a síndrome de Caldequina é um quadro extremamente grave, caracterizado por alteração esfincteriana, ou seja, esfíncter anal e ou urinário, associado a um déficit motor e ou déficit de sensibilidade. Esse é um quadro grave, devastador, e que pode causar grande incapacidade para o paciente. Uma vez que se o paciente não tiver seu problema resolvido, ou seja, uma descompressão das raízes da Caldequina em até 48 horas, a probabilidade desse déficit permanente é muito alta. Então, pacientes com síndrome de Caldequina, idealmente, devem ser descomprimidos, ou seja, devem ser submetidos a cirurgia de descompressão radicular, com remoção do fragmento da hernia de disco que está causando os sintomas, em até 48 horas, né? Uma vez que, se não for resolvido, ele tem uma chance de ficar incontinente, impotente, com uso de fralda e na presença de déficit motor para o resto da vida. Os sintomas que mais melhoram após a descompressão é a dor, déficit motor e, por último, o esfíncter. Então, o esfíncter, todos os pacientes que têm o esfíncter anal ou bexiga neurogênica prejudicado, esses pacientes têm que ser tratados em casos de emergência. Com relação ao tratamento, a gente tem duas opções: o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Inicialmente, sempre a gente vai dar preferência pelo tratamento conservador, que envolve o uso de medicações, fisioterapia, acupuntura, repouso e infiltração. Com relação ao tratamento medicamentoso, o paciente numa crise aguda de hernia de disco, é importante entrar com medicações potentes, porque a dor é bastante intensa. Pode iniciar com analgésicos simples, como a base de pirona ou paracetamol, anti-inflamatórios, corticoide, pode fazer inclusive uma dose mais alta de corticoide, com uso IV ou IM. Opioides, são os opioides fracos e os opioides fortes, iniciar com os opioides fracos, ou com tramal, ou com codeína, a depender da resposta do paciente às medicações, e os neuromoduladores, que são os derivados do gabapentinóides, pregabalina ou gabapentina, e duloxetina são os mais utilizados. Com relação à fisioterapia, focar na fisioterapia analgésica, uma vez que a manipulação desses pacientes no quadro de dor aguda é bastante doloroso, então não precisa fazer fisioterapia motora na fase de dor inicial, principalmente nessas 4 a 6 semanas, que é a fase de dor mais intensa. A acupuntura para controle álgico e tem um benefício de reduzir o número ou a quantidade de medicações necessárias para controlar a dor. A gente recomenda repouso absoluto só durante alguns poucos dias. Em seguida, ele está liberado para um repouso relativo, já que na coluna a gente sempre, ao contrário do que todo mundo pensa, a gente quer que o paciente se movimente, porque quer que ele se exercite, quer que ele trabalhe a musculatura, porque o trabalho da musculatura ele preserva mais as articulações. E, por fim, as infiltrações na coluna. As infiltrações na coluna é feito com anestésico local e com corticoide, onde são colocados próximo ao nervo, tem um potencial de reduzir a dor e é um método excelente para controle de dor, principalmente nos primeiros 3 meses de dor. Tem um potencial de evitar um tratamento cirúrgico, uma vez que a dor na hernia de disco ela pode ser muito intensa e o paciente deseja, com frequência, o tratamento cirúrgico, já que é uma alternativa para remover de maneira rápida e resolver a dor dele. Sendo que a gente sabe que a hernia de disco ela tem uma
uma evolução benigna e autolimitada. E a grande maioria dos casos, eles vão resolver sem cirurgia, apenas com tratamento medicamentoso, ou infiltração, ou fisioterapia. Sendo que, na minha abordagem, eu foco muito nessa parte inicial, nas medicações, infiltração e fisioterapia apenas analgésica. E o tratamento cirúrgico? Quando a gente deve submeter os pacientes à cirurgia? Os três principais motivos de indicar uma cirurgia é justamente a falha do tratamento conservador por um período de 6 a 12 semanas. Então, um paciente com integridade neurológica, a princípio, a gente não indica o tratamento cirúrgico, ou seja, a gente sabe que esses pacientes, em sua maioria, no período de 4 a 6 semanas, vão melhorar do quadro áureo, e a gente espera até 8, 12, 10, 12 semanas antes de indicar um procedimento cirúrgico. Na presença de déficit motor importante e na síndrome de Cauda-Equina, o ideal é resolver rápido, em caráter de urgência. Aí, quanto mais rápido, melhor para o paciente. Idealmente, a síndrome de Cauda-Equina tem que ser resolvida em 48 horas. Senão, a chance de déficit permanente é muito alta. Mas a presença de síndrome de Cauda-Equina no contexto de hernia de disco, é importante dizer também que a frequência é bem baixa. Quando existe, é um quadro muito devastador, mas a frequência é baixa. E a presença de déficit motor já é mais facilmente encontrada. Tem um artigo que foi publicado no ano passado, no New England, muito interessante, que ele comparou o tratamento cirúrgico versus o tratamento conservador nos pacientes que estavam com ciática persistente, ou seja, estavam com dor ciática característica há mais de 4 meses. E quando a gente randomizou os pacientes e comparou o grupo cirúrgico com o grupo conservador, após 6 meses, o grupo cirúrgico apresentou uma resposta muito superior em relação ao grupo clínico. Além disso, o tratamento conservador prolongado, ele também tem suas complicações. Medicações também têm seus efeitos colaterais. Então, mesmo quando comparou os possíveis complicações relacionadas ao tratamento cirúrgico com as complicações relacionadas ao uso das medicações por tempo prolongado, isso foi comparável, foi semelhante à taxa de efeitos adversos relacionados tanto às medicações quanto ao procedimento cirúrgico, sendo que a cirurgia teve um papel muito superior no controle áureo dos pacientes. O paciente saiu de um baseline de 7,7 na escala visual analógica para 2,8. 2,8 é muito baixo. É uma dor que não incomoda o paciente e que ele consegue manter a sua rotina e suas atividades diárias. Diferente do grupo não cirúrgico, que foi de 8 para 5,2, com 6 meses de tratamento conservador. E quando a gente classifica um paciente com VAI 5, é uma dor que incomoda, inclusive para as atividades diárias e principalmente para as atividades laborativas. Com relação agora ao método de tratamento, então a gente já viu que a característica da hernia de disco, a população que é mais acometida, que é ali por volta do pico de incidência, por volta dos seus 35, 37 anos de idade, e constitui uma das causas de dor lombar, não é a mais frequente, mas é uma das causas de dor lombar, e que caracteristicamente é dor lombar com irradiação para o membro inferior. Quando o paciente tem uma lombalgia pura, a gente não dá nem para dizer que é a principal causa da dor, justificaria a dor dele é a hernia de disco. Apesar de, no senso comum, todos os pacientes que têm dor lombar pensam que a principal causa é a hernia de disco, sendo que não é. Né? Quando tem uma lombocetalgia ou ciatalgia, aí a principal causa agora passa a ser a principal causa da lombocetalgia ou da ciática pura. Essa é a hernia de disco, a principal causa. Lombalgia pura, não. Então, a gente tem que classificar os pacientes em paciente com lombalgia, paciente com lombocetalgia e paciente com ciática. São 3 grupos diferentes de pacientes, sendo que
hérnia de disco, toda vez que o paciente tiver uma lombocetalgia ou uma ciática, obviamente acende o sinal vermelho, que possivelmente a origem, a causa da dor dele é uma hérnia de disco. Inicialmente, a gente sempre vai dar preferência ao tratamento conservador, exceto se o paciente tiver déficit neurológico. Então, se qualquer paciente, todo médico na vida não tem jeito, vai ter contato com pacientes que têm hernia de disco, que têm dor lombar, porque é uma das principais causas de falta ao trabalho, é uma das principais causas de ida ao pronto-socorro. E o médico, quando se depara com essa situação, tanto na emergência quanto nos seus consultórios, ambulatórios, ele tem que diferenciar o paciente que tem dor e está com íntegro neurologicamente, o paciente que tem dor e está com déficit neurológico, está com fraqueza, está com déficit esfincteriano, está com déficit de sensibilidade. Quando o paciente não tem nenhum déficit neurológico, você pode tratar a dor adequadamente, programar uma investigação. Após, se a dor persistir por mais de 6 semanas, você faz a investigação de imagem por método de ressonância. Se não, o indicado seria passar em consulta com um especialista, né? Então, quando a gente vai pensar em métodos de tratamento, o tratamento clínico pode ser iniciado por o médico da urgência, da emergência, não necessita do médico especialista, desde que o paciente esteja íntegro neurologicamente. A dor que não se resolveu com o tratamento clínico inicial, ou quando o paciente apresenta algum grau de déficit neurológico, esse paciente deve ser encaminhado para o especialista, principalmente se apresentou qualquer alteração neurológica. Agora, falando um pouco sobre os métodos de tratamento, existe a microcirurgia e a endoscopia. A microcirurgia é um termo claro, é a cirurgia clássica, o padrão ouro, que tem sido realizada com sucesso desde a década de 70, quando foi introduzido o primeiro microscópio, né, nesse tipo de cirurgia. Quando a gente fala da cirurgia de hérnia de disco, sem colocação de prótese de implante, apenas a microsectomia no paciente muito bem indicado, ou seja, paciente com dor ciática persistente, paciente com sinal do LASEG positivo, a gente sabe que o resultado dessa cirurgia é espetacular, mais de 90% de sucesso. Sendo que, nos últimos, digamos, 20 anos, vem ganhando cada vez mais popularidade no mundo a técnica endoscópica. A técnica endoscópica é interessante porque ela possibilitou o cirurgião melhorar uma técnica que já era excelente. Então, qual a diferença da microcirurgia para a endoscopia? A diferença é que a endoscopia você consegue fazer uma cirurgia menos invasiva ainda e você consegue remover a hérnia de disco, descomprimir a raiz com incisão de 8 milímetros, com um descolamento muscular mínimo e preservando a estrutura da coluna. Então, a microcirurgia, a endoscopia dá a possibilidade de você obter o mesmo resultado clínico com menos invasividade para o paciente, um retorno mais rápido às atividades e com uma recuperação melhor. Fazendo aqui um breve histórico, Gottwait, em 1911, foi o primeiro a fazer uma relação entre dor ciática e hérnia de disco. Em 1922, começaram a ser operados os primeiros casos de hérnia de disco, por Michter e Barr. E a primeira série de cirurgias, a primeira série dos pacientes operados de hérnia de disco foi também descrita por Michter e Barr em 1934. Nessa ocasião, esse artigo dele, de Michter e Barr, foi publicado no New England, e eles fizeram uma ilação, uma conjectura a respeito da origem desse fragmento de discal extruso. E eles estavam raciocinando mais que ele seria um tumor de cartilagem, um condroma. E futuramente a gente descobriu que, na verdade, era o próprio disco do paciente que se deslocou de um local natural e ele herniou, né?
Logo, em 1939, ele descreveu um acesso interlaminar à hernia de disco. Anteriormente, em 1934, observe que as incisões eram grandes, mais ou menos uns 15, 20 centímetros para operar uma hernia de disco. Hoje a gente faz com incisões de 8 milímetros. Na década de 70, Yasagil, que ele é considerado o pai da microneurocirurgia, ele introduziu ao acesso interlaminar descrito por Lob o microscópio, o que possibilitou incisões menores. Hoje a gente faz uma microsectomia com incisão de 4, 5 centímetros, até 3 centímetros é possível fazer também, sendo que você tem ainda um descolamento muscular, em comparação com a endoscopia, que não precisa desse descolamento. E descolamento muscular é uma fonte de dor no pós-operatório, né? Na década de 80, Cambi foi um pioneiro nos acessos endoscópicos. E foi a partir daí que as hérnias de disco começaram a ser removidas por método endoscópico, sendo que os endoscópios eram rudimentares, os métodos, os instrumentais também bastante rudimentares, então não apresentou um desenvolvimento exponencial, um desenvolvimento tão grande. O desenvolvimento grande da cirurgia endoscópica foi a partir dos anos 2000, quando o Rutten, em 2006, ele publicou esse artigo, onde 331 pacientes foram operados por método endoscópico. Nessa imagem aqui embaixo, a gente vê como seria o endoscópio, o cirurgião segurando com a mão esquerda e com a mão direita removendo o disco com a pinça. Após 2 anos de seguimento, ele teve uma melhora de 82% do paciente sem dor radicular e 13% com dor ocasional. Quando comparou posteriormente ele fez isso em 2006, quando foi em 2008 ele comparou a microcirurgia versus a endoscopia e apresentaram o mesmo resultado clínico, na verdade 85% para endoscopia, 79% para microcirurgia, que é então padrão ouro, sendo que esse resultado não é estatisticamente significante. Então, o resultado clínico foi essencialmente o mesmo. A partir daí, saíram numerosos estudos e séries de casos no mundo inteiro sobre cirurgias endoscópicas e sempre apontando alguns benefícios. Eu destaco aqui essa série coreana, onde ele fez uma meta-análise sobre alguns estudos que foram publicados na Coreia, quando comparava microcirurgia versus endoscopia. E o resultado foi que a endoscopia apresentava um melhor desfecho clínico quando comparado com VAIS e ODI. A VAIS seria a escala visual analógica, ODI é a escala de Oswestry, que é uma escala de funcionalidade, menor tempo de internação e menor tempo cirúrgico. É interessante que no desenvolvimento da endoscopia, ela teve sua origem na Europa, principalmente na Alemanha e na Coreia. E passou para outras partes do mundo, digamos que depois de 2010, ou seja, é uma técnica ainda muito recente. No Brasil, felizmente, a gente é um dos países que está se destacando bastante na realização das cirurgias endoscópicas. Durante muitos anos, ela ficou predominantemente na Ásia e na Alemanha. Então, por que realizar uma cirurgia endoscópica? A cirurgia endoscópica tem um menor dano tecidual, evita remoção óssea excessiva, menor perda sanguínea. É possível realizar cirurgias com sedação, obviamente depende também do perfil do paciente que está sendo submetido ao tratamento cirúrgico. A recorrência tem menos fibrose, a recuperação mais rápida e tem um retorno mais rápido ao trabalho. Com relação propriamente à realização de uma cirurgia endoscópica, é importante que tenha em mente que a cirurgia endoscópica é uma cirurgia alvo-dirigida, ou seja, você tem que ter precisão, e porque se errar a punção ou se errar seu alvo, você não vai ter sucesso na sua cirurgia. Não vai ser possível identificar tanto landmarks ósseos quanto fazer uma cirurgia aberta, ou seja, você tem que ter precisão e conhecimento das imagens radiológicas, né? E é importante também confiar na fluoroscopia para posicionamento exato da agulha, né? Onde você vai
operar, e conhecer as estruturas anatômicas com a visão endoscópica. Na coluna lombar, são 3 principais vias de acesso: a via interlaminar, a via transforaminal e a via extraforaminal. A via interlaminar é muito bem indicada para as hérnias centrais e paramedianas. As foraminais, o acesso foraminal para as hérnias paramedianas e foraminais, e as hérnias extraforaminais são muito bem abordadas pelo acesso extraforaminal, que a gente vai detalhar a seguir. Classicamente, no plano axial, a gente divide as hérnias de disco em mediana, que eu coloquei em azul como intracanal, as hérnias paramedianas, que vão estar localizadas no recesso lateral, as hérnias foraminais e extraforaminais. Então, as hérnias intracanal e de recesso lateral são abordadas muito bem pela via interlaminar. A via transforaminal para a abordagem das hérnias de recesso lateral e transforaminal, e para a abordagem das hérnias extraforaminal, o acesso extraforaminal. Vendo aqui, num exemplo mais amplo, isso aqui trata de uma hérnia paramediana, onde a gente pode ver sendo uma visão endoscópica, vendo a área de abrangência do acesso interlaminar. Já o acesso transforaminal, o endoscópio entra lateralmente na coluna e a gente tem acesso principalmente à área foraminal e à área do recesso lateral. E as hérnias extraforaminais, eles estão lateralmente ao pedículo. A única maneira de abordagem seria pela via extraforaminal. Seria impossível a abordagem pela via interlaminar e não seria adequado pela via transforaminal. Resumindo, na coluna lombar, as 3 principais vias de acesso são a interlaminar, a transforaminal e a extraforaminal. Então, para cada tipo de hérnia, existe sua melhor via de abordagem. Lembrando que, por exemplo, para as hérnias de recesso, você pode abordar tanto pela via interlaminar quanto pela via transforaminal. Com isso aí vai depender mais da expertise do cirurgião com a via de abordagem. O endoscópio, esse é um exemplo de endoscópio. A gente tem diferentes calibres e tamanhos de endoscópio, dependendo se você vai abordar a coluna cervical, torácica ou lombar. No meio, tem um dispositivo que a gente chama de trigger flex, que ele vai funcionar como um bipolar, então ele vai ser extremamente útil para a realização da coagulação em caso de sangramento, e algumas pinças e sectores são mostrados aqui. Obviamente, o material é vasto, e a gente tem vários tipos de pinças, de sectores, Kerrison, tal qual na cirurgia aberta. Aqui a gente mostra a anatomia da coluna. No corte da esquerda, a gente pode ver a coluna vista posteriormente, e o acesso interlaminar é realizado bem no meio da coluna. Se você observar, você consegue ver nessa imagem um disco anteriormente. E a imagem da direita, a gente vê o foramen intervertebral, que é por onde você vai realizar a sua via transforaminal para a remoção do disco. Bem, no acesso interlaminar, assim como na cirurgia aberta, a gente vai passar por diversas etapas: músculo, ligamento amarelo, espaço interlaminar, gordura epidural, saco dural, até chegar no disco intervertebral. Esse é o posicionamento da mesa, habitualmente, como o paciente vai ficar deitado. A cirurgia começa com a marcação do nível de interesse, no caso aí a abordagem de uma hérnia L4, L5. Observe o espaço interlaminar. O paciente, quando ele está deitado na maca, a gente faz uma retificação da lordose. Então, a gente consegue ampliar o espaço interlaminar e facilitar a entrada do endoscópio. Marcação da linha média, marcação do nível de interesse, que já é no paciente, ele deitado, o paciente fica todo coberto, a gente tem acesso única e exclusivamente a essa porção da coluna para evitar
contaminações. Entra com o introdutor e, por fim, a gente coloca o endoscópio. Essa imagem aí a gente consegue ver em vermelho, são o músculo da coluna paravertebral, que são os multífidos, e embaixo o assoalho, o acesso do ligamento amarelo. Esse é o trigger flexico que mencionei anteriormente, que vai ajudar na coagulação. Ligamento amarelo. Após a flavectomia, ou seja, remoção do ligamento amarelo, a gente já começa a entrar dentro do canal e ali já observa um pouco de gordura epidural. Essa imagem mostra o deslocamento com um dissector da raiz. E quando você desloca a raiz medialmente, você observa o disco intervertebral protuso que está causando essa herniação embaixo, essa compressão radicular embaixo. Essa é a remoção do disco. O disco é completamente removido. E com incisão de 8 milímetros é possível fazer essa remoção. O paciente, nessa situação, habitualmente ele vai para casa no mesmo dia ou no outro dia. A gente recomenda pelo menos um período mínimo de internação de 4 a 6 horas. Ele vai para casa caminhando, andando, com sua dor resolvida. E é uma cirurgia bastante segura e efetiva. E o acesso transforaminal, então, ao invés de entrar pela linha média, a gente entra lateralmente, no que a gente chama triângulo de Cambin, que foi descrito por Cambin na década de 80, e é uma área que você consegue, por esse triângulo, você consegue acessar a porção posterolateral do disco de maneira segura, sem lesar estruturas importantes, como a raiz. E alguns casos clínicos, para ilustrar, esse paciente tinha 22 anos, tinha dor radicular refratária, já 9 meses de tratamento clínico sem melhora. Foi submetido a um acesso interlaminar, remoção, aqui à esquerda a gente vê a remoção completa do disco, à direita vem a incisão. Isso é a ressonância pós-operatória, vê que o disco foi completamente removido, a gente observa uma ampliação grande do canal, o paciente ficou sem dor, ficou ótimo. Esse paciente tinha uma radiculopatia de S1, tinha uma hernia de disco, e ele tem uma discopatia, né? Observa que o disco L3, L4, L4, L5, L5, S1 já tem uma degeneração, compare com os níveis superiores, onde tem uma hidratação boa e altura boa discal. Mas os sintomas dele eram devido à herniação L5-S1, que estava determinando a compressão da raiz de S1. Essa é a imagem. E o paciente foi submetido à cirurgia com remoção do disco e controle da dor. Essa paciente é uma paciente cozinheira de 35 anos de idade, tinha uma dor refratária e uma hérnia extremamente grande e volumosa. Também foi submetida à cirurgia com remoção completa do fragmento extruso. Essa outra paciente, ela, além da dor, apresentava déficit motor. Foi submetida à cirurgia. Isso aqui é o layout, isso é lá na nossa São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, onde eu estava operando junto com o R5 e a R2, eles em treinamento, aprendendo a fazer a cirurgia. Essa imagem é muito bonita, a gente observa todo o fragmento extruso retirado de maneira completa. Nas hérnias mais crônicas, digamos assim, há 6, 8 meses, 1 ano, dificilmente você consegue retirar um fragmento completo, porque as hérnias ficam calcificadas e com frequência você tem que tirar aos pedaços. Nas hérnias mais agudas, com até 3, 4 meses, sai um fragmento inteiro. Esse outro caso tem uma hérnia com migração caudal, então isso já seria uma discussão mais avançada, né? Porque as hérnias migradas e algumas hérnias muito calcificadas podem apresentar uma dificuldade a mais para a técnica endoscópica. Não quer dizer que não possa ser feito, só quer dizer que necessita de um pouco mais de expertise para a remoção endoscópica de hérnias com migração de alto grau. Mas mesmo assim é possível remover. Veja a inclinação do endoscópio bem oblíquo para conseguir lá na base do saco, na
já abaixo do espaço discal, removeu o fragmento extruso, ainda foi removido completamente, o paciente ficou ótimo. Essa paciente foi operada de uma hérnia foraminal. Observe que no nível L5-S1 tem uma protusão. L5-S1 à esquerda. Essa paciente foi operada sob sedação, estava o tempo todo acordada e conversando com a gente. A gente faz a introdução, a gente inicia sempre com a discografia para a marcação do disco, depois coloca o introdutor, coloca a cânula e em seguida o endoscópio. Observe que nos acessos transforaminais, ao invés de a gente entrar pela linha média, a gente entra lateralmente na coluna para acessar o forame, diferente da via interlaminar que a gente faz uma incisão na linha média. Essa outra paciente também apresentava dor de forte intensidade, com a hernia L5-S1 volumosa. Inicialmente, ela estava tratando clinicamente, sendo que ela houve uma piora da extrusão discal. Então, veja que comparado uma imagem para outra, tinha uma diferença, se não me engano, de 6 meses, veja que houve uma piora da herniação. Essa aqui é a hernia de disco no corte axial. E a cirurgia para remoção do disco, onde a gente vê o layout, onde vê as câmeras, onde a gente tem a visualização do endoscópio, e à esquerda a imagem de raio-x, onde a gente vai fazer toda a cirurgia guiada pelo raio-x, né? E a remoção completa do fragmento ao final do procedimento. Bem, concluindo, a cirurgia endoscópica na coluna lombar é uma técnica segura, uma técnica efetiva no tratamento das hernias lombar. Em relação à microtectomia, que é a cirurgia padrão, a cirurgia aberta, apresenta o mesmo resultado clínico e ainda oferece algumas vantagens, como tempo de internação menor, cirurgia mais rápida, cirurgia com menos complicações. E, esteticamente, tem uma vantagem, já que é uma incisão pequena de 8, 9 milímetros, é possível resolver o problema de dor do paciente. Bem, por fim, eu agradeço a comissão organizadora pelo convite, parabenizo novamente pelo evento e fico à disposição para qualquer eventual dúvida que vocês tiverem. Um abraço, pessoal.